Bom, pessoal, hoje eu quero fazer uma reflexão de ordem muito delicada. É algo que eu sinceramente não gostaria de estar fazendo, porque penso que são coisas incompatíveis com a concretude da sociedade. Mas é necessário, porque está acontecendo de forma muito imperativa na sociedade um movimento de mesclar, né, de fazer uma miscelânea entre o campo religioso e o campo político-governamental. Né? Isso tem sido muito incisivo na campanha do Bolsonaro, ali por parte dos bolsonaristas e tal. Bom, esta é uma relação absolutamente perigosa. É uma relação que possui problemas conceituais digamos, muito sérios e que geram consequências igualmente sérias. Bom, gente, a filosofia cristã, que teve ali o seu início com os patrísticos, não é? Nos 3 primeiros séculos ali após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ali nós já começamos a perceber qual é o cerne, qual é o busilis, qual é o objeto da religião. E você pega autores, filósofos consagrados da patrística, dentre eles aí, óbvio, Santo Agostinho, você tem Tertuliano, você tem Ambrósio, todas digamos, os regramentos teológicos, né, ali da patrística, levam a conceitos espirituais e privativos, quer dizer, da pessoa, né, um cunho subjetivista notório. Você não tinha ali como uma percepção preponderante a miscelânea com a política governamental. Não era, obviamente, o que nós chamamos de teleologia, a finalidade da religião, se imiscuir no cenário político. E posteriormente nós tivemos a escolástica com nomes aí consagradíssimos como Tomás de Aquino, dentre outros filósofos do cristianismo de notório relevo para a sociedade, embora com conceitos distintos da patrística. Quer dizer, a escolástica já tinha uma visão um pouco mais empírica da coisa, queria demonstrar um pouco mais a efetividade da fé, mas não há também na escola escolástica qualquer tipo de dimensão que prepondera a necessidade de imiscuir-se a religião no arcabouço governamental. Por quê? Porque são coisas absolutamente distintas. A religião, ela é um instituto da esfera privada. Ela é um instituto do âmago pessoal, da crença pessoal, dos valores metafísicos, nada que tenha a ver com a questão político-partidária, etc e tal. Como eu disse no começo do vídeo, essa relação é absolutamente perigosa. E nós temos exemplos históricos, nós temos exemplos empíricos e históricos. A Igreja Católica, a despeito dos ensinamentos dos santos padres católicos e depois dos filósofos escolásticos, houve por bem em deter o poder estatal durante longos séculos. Quer dizer, durante a Idade Média, a Igreja Católica exercia uma função estatal. E não à toa a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, onde acontecia as piores atrocidades no campo existencial. Nós temos hoje um exemplo muito claro. Veja, o Irã. O Irã é um país do Oriente Médio cujo sistema de governo é uma teocracia. Portanto, obviamente, calcado na religião. Você tem lá os ayatollahs, você tem um líder supremo e tal. E veja o que ocorre no Irã. Veja como é o modus operandi do governo iraniano. Esses dias, uma jornalista, salvo engano, não sei se era jornalista, era uma moça jovem, salvo engano, de 22 anos de idade, foi morta porque estava usando um hijab errado, aquele véu. Por quê? Porque dentro da crença religiosa iraniana, aquela prática era equivocada. Eu não estou discutindo o mérito da crença iraniana. Eu estou discutindo essa correlação totalmente descabida e catastrófica entre a religião e o Estado. São coisas de campos diferentes, são coisas de esferas opostas.
Um, que é a política, é do campo governamental, é da máquina pública, são dos implementos sociais, etc e tal. O outro, que é o campo da religião, é um campo privado, né? É um campo espiritual, metafísico, um campo da reflexão. Não podem se misturar. Agora veja, portanto, essa correlação, como disse, perigosíssima, ela possui, assim, no meu entendimento, dois problemas muito graves. O primeiro foi esse que eu disse, que é um problema que eu chamo de ordem concreta. Quer dizer, a miscelânea, a mistura da religião com a política fatalmente gerará danos sociais de proporções estratosféricas. Por quê? Porque quando você coloca uma questão religiosa como central, vai ser uma religião. Você vai ter um modo de pensar, você vai ter um modo de agir, e todos aqueles que eventualmente se contrapuserem serão prejudicados em sua própria liberdade de escolha religiosa, etc. e tal. Por isso que o nosso legislador constituinte foi absolutamente feliz em implementar o laicismo do Estado. Veja que o Estado ser laico não é ser ateu, não tem nada a ver, terminologicamente não tem nada a ver. Tem gente que pensa, não é laico, é ateu, não tem nada a ver. Ser laico, quer dizer, implica não ostentar qualquer tipo de instituição religiosa como sistema de governo, né? E é assim que deve ser, é assim que deve ser. E, bom, odiernamente, nesta campanha mefistofélica do Bolsonaro, nós temos visto a colocação da religião como uma justificativa para uma possível eleição do Bolsonaro. Isto é abjeto, isto é abominável. E veja, a maioria, digamos ali, dos fiéis, do rebanho, né, seja católico ou protestante, mais em relação aqui aos protestantes, que é onde eles mais trabalham, né, eles, diga-se, Bolsonaro e sua caterva, tem havido esta inserção mentirosa da política como justificativa, da religião, perdão, como justificativa para a eleição do Bolsonaro. E aqui eu já vou passar para o segundo problema. Como eu disse, o primeiro para mim é um problema de ordem concreta governamental. O segundo problema é um problema de ordem moral, né? É um problema que deve gerar aos verdadeiros cristãos e que possuem capacidade de compreender isso, indignação. Acho que ontem ou anteontem o pastor André Valadão acabou publicando um vídeo se retratando de mentiras que ele tinha dito a respeito do Lula. Eu nem sei se aquilo é verdadeiro. Eu nem sei se houve aquela notificação no TSE. Aquilo é um pouco estranho. Porque juridicamente não seria daquela forma, né, que deveria se proceder uma eventual retratação. Mas enfim, independente se aquilo que ele fez, esse vídeo é verdade ou mentira, ali já tem um componente amoral por parte do André Valadão. Quer dizer, se for verdade, então ele realmente ele difundiu situações inverídicas, porque ele fez um componente confessional, né? Se for verdade aquele vídeo todo. Portanto, ele valeu-se, sendo cônscio disso, de uma mentira, né, para promover o seu candidato. Diga-se, ele é um pastor, ele é uma liderança religiosa e que possui forte influência sobre o seu rebanho. Temos que, e aqui eu falo com propriedade, porque eu já estudei a Bíblia 4 vezes inteira, fora estudos, digamos, fragmentários. Então eu sei do que eu estou falando. Certo? Temos que a mentira, que a inverdade, é uma prática que tisna, que vicia os reais intentos religiosos. E ele, um pastor, alguém que professa a fé cristã, se vale da mentira para eventualmente angariar votos para o seu candidato, que de cristão nada tem. Então veja o descompasso que isso se tornou. E aqui, como eu estava dizendo, esse segundo problema de ordem moral, ele é tão abjeto, ele é tão ignóbil, né? Ele é tão asqueroso, que veja,
E aqui eu vou falar de uma minoria, que são esses representantes do protestantismo brasileiro, que eu tenho sérias críticas quanto à distinção, tá? do real protestantismo, do protestantismo no sentido clássico, lá de Lutero, com aquilo que se tornou no Brasil, inclusive por essas práticas. Mas esses representantes, esses líderes religiosos que possuem uma preeminência sobre o seu rebanho, se valem das escrituras sagradas, ao mesmo tempo que as descumprem de forma deliberada para incutir em seu rebanho fatos deletérios, fatos mentirosos, fatos abomináveis. Uma prática abominável aos olhos de Deus é praticada pelo representante de Deus em relação ao seu rebanho, que infelizmente e por condições sociais periclitantes, possuem em sua grande maioria pessoas desinstruídas, pessoas que estão na igreja para realmente buscar a Deus e encontrar o seu caminho junto a Deus, para fomentar a sua espiritualidade, pessoas de boa fé, que são induzidas, que são covardemente manipuladas por esses representantes, por esses líderes. Isto é algo que deve ser absolutamente indignante aos olhos de qualquer pessoa que tenha o mínimo de percepção e clareza daquilo que está acontecendo. Ontem mesmo eu vi um comentário de uma pessoa, quando o André Valadão colocou uma pessoa que está aí, que faz parte do campo protestante, evangélico brasileiro. Quando o Valadão colocou aquele vídeo fazendo retratação, que eu já disse, eu nem sei se aquilo é verdade. Mas essa pessoa colocou o seguinte: será mesmo que temos liberdade de expressão? Ora, um pastor evangélico, um representante religioso que possui uma responsabilidade tremenda para com o seu rebanho, para com os fiéis da igreja, se vale de uma mentira que é um ato abominável pela Bíblia e supostamente faz uma retratação dessa mentira, aí esta pessoa vai e coloca: será que temos liberdade de expressão? Ora, a liberdade de expressão, e aqui no conceito cristão, implicaria mentiras, deliberadas, implicaria o descumprimento daquilo que a própria Bíblia diz. Esse é o conceito de liberdade de expressão? Gente, os critérios valorativos atuais, eles estão absolutamente invertidos. O que está havendo é um surto coletivo por parte dessas pessoas. E nós não podemos ficar impassíveis, e essa é uma das razões pelas quais eu faço esses vídeos. Quer dizer, fiéis que estão na igreja e ouvem o seu pastor, ouvem o seu representante religioso dizendo que tem que votar no Bolsonaro porque o Lula vai fechar a igreja. Mentindo, mentira. Quer dizer, valendo-se do púlpito cristão para difundir um dos mais abomináveis pecados, que é a mentira. E o pior, induzindo pessoas de boa fé, pessoas que estão ali com um genuíno propósito a comprarem a ideia mefistofélica do Asmodeu Bolsonaro. Isso é muito, quer dizer, para além de absolutamente contraditório, para além de ser um contrassenso ridículo, isso é amoral sobre o aspecto social. Então, ali o fiel às vezes nem quer votar no Asmodeu, no Bolsonaro. Não, mas o seu líder espiritual está dizendo para você votar. Mas o seu líder espiritual está mentindo para você. Aí isso pode acontecer. Portanto, gente, nós temos que ter em mente que a religião, e mais uma vez digo, eu tenho propriedade para dizer, porque sou cristão praticante, não vou a igrejas, porque acho que isso é uma outra imposição que foi colocada, uma outra determinação que foi colocada, que a religião e o cristianismo, ou que a religião e Deus são coisas absolutamente compatíveis, e não são, tá? Não são. Mas isso é uma outra questão, não vou entrar nesse mérito. Então eu estou dizendo, eu tenho propriedade porque sou cristão e me sinto envergonhado em ver essas pessoas. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus erros, todo mundo falha, todo mundo mente, certo? Agora o problema é você premeditadamente valer desses pecados que infelizmente são imanências ao ser humano, nós somos pecadores, mas você valer desse pecado
premeditadamente para incutir, para inculcar a pessoas que estão ali de boa fé, a pessoas que estão ali buscando uma ascendência espiritual para fazer política suja. É isso que está acontecendo. Não podemos nos tornar um Irã. Eu não quero ter o Malafaia como um ayatolá no Brasil. Eu não quero ter o Valadão como líder supremo. O meu líder supremo sempre foi nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não é ninguém. Portanto, gente, nos atemos a essa questão. A religião, e não só, nós podemos depender isso das próprias escrituras sagradas, mas também de toda a filosofia cristã que veio complementar a exegese, a hermenêutica cristã, é do campo privado, é da esfera privada, é da esfera subjetiva. É uma esfera que ninguém precisa saber, a não ser você mesmo. Não nos iludamos com esta prática suja que vem sendo implementada por Bolsonaro e sua malta, sua grey, sua caterva do mal. É isso aí, muito obrigado.